para o pessoal aí que está começando nesse ramo, começar com o pé no chão, começar de maneira correta para poder ter uma longevidade na carreira. Porque infelizmente eu estou vendo muita gente nos grupos aí de Facebook, muita gente nos grupos de WhatsApp vendendo os equipamentos, justamente porque começa com a expectativa errada, começa achando que vai chegar, vai entrar um monte de gente na assistência, vai consertar os aparelhos, vai sair tudo liso e você não vai ter nenhum contratempo e vai começar a ganhar muito dinheiro nessa área, crescer e prosperar. E não é bem assim. Fala pessoal, meu nome é Caio e eu ensino técnicos em celulares a lotarem suas bancadas de serviço e a promover um crescimento sustentável em suas assistências técnicas. Hoje eu estou falando de um lugar novo aqui, como vocês podem ver. Acabei de me mudar para esse apartamento, por isso me perdoem o eco, me perdoem a sala vazia, mas é que a gente está dando um tapa aí no visual do apartamento para poder continuar. E essa saleta aqui vai ser o meu novo escritório, e da onde eu vou fazer meus vídeos para vocês, da onde eu vou controlar meu negócio, enfim, o meu novo local aí de trabalho. É bom também que nesse canto aqui, que vocês podem ver aí esquerdo, talvez seja o direito para vocês, dá para colocar legal aí o que eu quero ilustrar para vocês durante o vídeo, tá bom? Hoje eu venho aqui falar sobre um assunto para o pessoal que está começando, e o assunto é para quem tem interesse em abrir uma assistência técnica de celulares. Hoje, com a crise do desemprego, com os problemas sociais que nós estamos tendo, com problemas de recessão e inflação, a gente está com uma dificuldade muito grande em recolocação no mercado de trabalho. Isso faz com que você empreenda por necessidade. Como você começar no ramo de celulares é um ramo que é mais barato, não existe tanto de você financeiramente para poder ingressar nessa carreira, para poder começar a fazer o dinheiro para defender aí o sustento da família, o próprio sustento, fica mais fácil, ou talvez teoricamente mais fácil. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque nem tudo que parece é. Quando a gente tem alguma esperança, a gente tem mania de olhar só o lado positivo para poder acreditar naquela ilusão de que a gente vai se dar bem naquele ramo e de que vai tudo prosperar e que a gente vai conseguir fazer bastante dinheiro, conseguir dar uma estabilidade para a nossa vida e para a nossa família. A gente tem a mania muito de ver só o produto final. A gente pega, às vezes, vê um técnico de celular que começa com uma lojinha, aí cresce, aí bota uma loja maior, cresce mais, bota 2 lojas, quando vê já está andando de carro zero, já está com uma situação bem confortável na vida. Isso é verdade, eu não estou dizendo aqui que isso não seja possível, mas acontece que tudo na vida tem o seu ônus e tudo tem o seu bônus. Caso você esteja pensando em entrar na área, achar que vai abrir celular, trocar tela e vai conseguir prosperar dessa maneira que eu falei nesse mercado, eu acho que a gente está com as nossas expectativas um pouco desalinhadas nesse sentido. Quando você abre uma oficina de reparo de celulares, você tem diversos desafios pela frente. O principal capital que você precisa investir é o capital intelectual e técnico. Você não precisa de muito dinheiro realmente para montar uma oficina, um laboratório. Com pouco dinheiro você consegue fazer. Tem gente que consegue até iniciar a se defender com algumas simples ferramentas, sem nada elétrico, sem nenhum equipamento mais avançado, nada. Isso é fato. Agora, as habilidades que você precisa desenvolver tecnicamente para poder começar nesse ramo, isso é uma outra história, uma outra conversa, tá? Então eu vou falar com vocês aqui com uma estrutura de tópicos que eu criei muito baseado nas dúvidas da minha audiência. Eu não vou hoje reproduzir as perguntas que eles fizeram, eu vou apenas pegar por tópicos e vou começar a falar com vocês aí sobre as percepções que eu tive quando eu comecei, os desafios que eu encontrei e assim, a minha experiência como empreendedor pode tentar mostrar algum caminho para vocês e facilitar alguma coisa para o pessoal aí que está começando nesse ramo, começar com o pé no chão, começar de maneira correta para poder ter uma longevidade na carreira. Porque infelizmente eu estou vendo muita gente nos grupos aí de Facebook, muita gente nos grupos de WhatsApp vendendo os equipamentos, justamente porque começa com a expectativa errada, começa achando que vai chegar, vai entrar um monte de gente na assistência, vai consertar os aparelhos, vai sair tudo liso e você não vai ter nenhum contratempo e vai começar
a ganhar muito dinheiro nessa área, crescer e prosperar. E não é bem assim, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente nós vamos falar sobre expectativas, tá pessoal? O que esperar? O que esperar da concorrência? Olha, você vai ter concorrentes profissionais e concorrentes desesperados, é fato. Quando você entra em qualquer grupo aí do Facebook, quando você conversa aí com colegas de profissão, você está cansado de ouvir reclamações de techtubers, que são técnicos que aprendem a consertar pelo YouTube. Pega uma 10 para trocar a tela, vai no YouTube, vê o tutorial, troca a tela, acabou. Ganhou o dinheirinho, levou o dinheirinho do cliente, acabou. De casa mesmo, sem nenhum custo operacional, sem pagar funcionário, sem pagar imposto. E o que acontece? O pessoal que tem as assistências estabelecidas, que pagam impostos, pagam pessoal, pagam energia e internet, eles ficam um pouco chateados, revoltados, com uma determinada razão. Porque essa galera, como eles não têm custo operacional, eles podem fazer por qualquer preço, que já é um ganho. Só que isso, de certa forma, mancha a imagem da profissão e prejudica até o próprio TechTube, porque ninguém quer ficar marcando passo, trocando tela e ganhando 900 mil reais por mês. A gente quer progredir, né? A gente quer ter uma renda, a gente quer ter uma empresa, pelo menos a maioria pensa assim. Eu pensava assim no início, eu acredito que pelas conversas que eu tenho com diversos colegas de profissão, todo mundo pensa em progredir, comprar um terreno, comprar uma casa, dar uma vida melhor para a família, ou quando é solteiro, sair com os amigos, ter dinheiro para viajar, enfim, fazer as coisas que tem vontade de fazer. Então, você vai ter uma concorrência que muitas vezes ela vai te sacanear, mas você tem que estar preparado para isso, você tem que ter as ferramentas necessárias para lidar com o desvio da concorrência. E você também vai ter concorrentes profissionais e mais fortes que você, que vão conseguir sim oferecer um custo-benefício melhor do que você oferece. E existe também formas de você conseguir seus clientes, apesar de você ter concorrentes mais fortes. Então, você tem que esperar por isso, você tem que desenvolver algumas ferramentas para poder lidar com a sua concorrência, e existem técnicas para isso. Falando em relação a fornecedores, você vai ter muito problema com peça, tá? Peça vai ser um gargalo na tua vida como técnico em manutenção de celulares. Você vai encontrar peças de baixa qualidade, você vai encontrar peças caras e ruins, você vai encontrar fornecedores que não dão garantia, você vai encontrar fornecedores que vão tentar sempre jogar a culpa para você quando você tiver um problema com uma peça. Então, em relação a fornecedores, você vai ter que saber escolher muito bem seus fornecedores, você vai ter que saber pesquisar reputação, você precisa trabalhar com fornecedores que tenham consideração pelo lojista, ou seja, que queiram formar parcerias ao invés da relação cliente-vendedor, porque essa relação pré-negócios ela não funciona. Ela funciona muito quando você vai comprar uma dúzia de bananas na feira. Aí ela funciona bem. Porque você chega ali, olhou a banana tá boa, você levou, pagou, acabou. Agora, uma relação com o fornecedor é diferente. Geralmente uma relação que dura, uma relação que ela tem recorrência. Então, você vai precisar saber escolher muito bem seus fornecedores e saber analisar a qualidade das peças que você compra. Então, fornecedor vai ser um caminho crítico para o bom desempenho do seu negócio, da sua assistência técnica, tanto para quem está começando como para quem já está lá em cima. Sempre vai ser esse desafio. Enquanto o Brasil não fizer um parque de fábricas que fabrica telas, enquanto as grandes fabricantes elas não liberarem o protótipo das telas dela para poderem fazer telas de qualidade, esse é o desafio, tá? Mercado. Você tem um mercado imenso para reparo de celulares, só que você precisa saber cativar esse mercado, fazer o seu nome. Você precisa saber técnicas para poder trazer essas pessoas para sua loja, e quando você trouxer essas pessoas para sua loja, ou quando você tiver uma experiência de home office com essas pessoas, você precisa oferecer uma boa experiência para que essas pessoas, além de querer voltar a consumir o seu serviço ou o seu produto, elas também queiram indicar você para outras pessoas por você ser de confiança, por você ter um serviço de qualidade, por você ter um bom atendimento.
por você ter um atendimento rápido, por você cumprir a sua palavra. Então, o mercado, ele não perdoa, o mercado castiga. Se você entrar achando que vai poder trabalhar de qualquer jeito e vai ter muitos clientes batendo na sua porta ou no seu negócio e correndo atrás de você, essa é uma super filosofia, é o que eu costumo chamar, tá? Você precisa fazer por onde? Você precisa ter treinamento para poder atender. Você precisa saber, lembra da história do fornecedor que eu falei? Então, você precisa saber escolher as peças certas para poder oferecer custo-benefício para o seu cliente. Você não pode colocar qualquer peça. Você tem que saber as suas limitações, tanto para pegar serviços para fazer, como para poder entregar esses serviços. Então, você precisa fazer sempre uma equação entre prazo, qualidade das peças, preço, dificuldade do serviço. Então, o mercado ele vai responder à tua habilidade para poder fazer essa equação, para poder fazer o casamento dessas informações, dessas necessidades do cliente. Se você atender bem, primeiramente, você tem que captar essa galera que está com demanda. Todo mundo hoje quebra a tela de celular. Tem pesquisas que dizem nos Estados Unidos que uma tela de celular quebra a cada minuto. Isso nos Estados Unidos, que tem 400 milhões de habitantes. Aqui no Brasil não deve ser muito diferente, a diferença deve ser muito pouca. Então, mercado existe, tá? O mercado está aí, tem um monte de gente querendo consertar, mas você precisa trazer essa galera. Quando trouxer essa galera, você precisa criar uma oferta atrativa. E depois que você criar essa oferta atrativa, você tem que cumprir a promessa que você fez. Aí o mercado vai ficar filé para você. Aí você vai conseguir começar a fazer sua reputação. Tá bom? Então, essa situação de mercado, eu vejo muita gente reclamar sobre falta de clientes, esse tipo de coisa. Demanda não falta. A demanda é infinita. Tem gente que sai com o telefone da minha loja que trocou a tela, um mês depois ele volta porque a tela quebrou de novo. Então a demanda é infinita. Então não tem o que reclamar. O mercado está aí, ele é muito bom. Agora, tem que ser competente para se manter nele. Nem a mais alta das demandas consegue suprir um técnico em celulares incompetente com um modelo de negócios incompetente. Faturamento. Com relação ao faturamento, o técnico que entra sem capital de giro, o técnico que entra sem um mínimo de reserva, ele tem que ser muito guerreiro. É possível? Claro que é possível, mas você tem que saber muito bem aonde você coloca o seu pé. Por exemplo, você tem lá R$200 no seu caixa e você pega um serviço de uma tela que custa 800. E se der alguma coisa errada? Então você tem que começar sempre condizente com o caixa que você tem. Muitos falam, mas empreender é risco. Se você tem medo de fazer negócio, não faz. Existe uma diferença. Existe a diferença de você contar com aquilo que você pode controlar e com aquilo que você não pode controlar. Se você está começando, você às vezes não tem certas habilidades técnicas para poder executar certos reparos. Aí você vai e pega uma tela de S8 para fazer. Eu não estou nem falando de S20, estou falando de S8. Aí por falta de habilidade você vai e rompe um flex. Ou você danifica de fato a parte física da tela. Olha só. Então, se você tem R$200 de caixa, comece a pegar serviços que sejam condizentes com esse caixa. O seu faturamento ele vai crescer gradativamente. Mas você tem que estar disposto a aceitar prejuízos e não pode se frustrar com isso, porque no início acontece. Eu lembro que certa vez que eu estava começando nesse ramo e o iPhone 5 estava lançando ainda. E eu peguei um iPhone 5, se não me engano era 5, era o 5 mesmo, não era o 5S não. iPhone 5 e peguei um Xperia Z3 para fazer, um aparelho da Sony, o famigerado Sony. E quando eu fui trocar a tela desse iPhone 5 no botão Home, quando eu fui pressionar, como eu não sabia por inexperiência que a carcaça ela estava empenada, ela estava com uma mordedura para dentro, o que impedia o aro da tela de assentar no frame, eu forcei demais e a tela trincou. E essa tela na época era R$350.
Aí eu fiquei chateado com aquilo, falei, vou passar para o próximo. Peguei o Z3. O Z3, quando eu fui tentar fechar a tela, como ele é uma tela muito fina, muito frágil, principalmente a paralela, é um lixo para trabalhar. Na parte de cima, na região do acabamento do receiver ou do auricular, como todo mundo conhece, fui forçar, trinquei. Essa tela também era R$350. Ou seja, num intervalo de 15 minutos eu perdi R$700. E isso não é só prerrogativa minha, isso acontece com muita gente, com uns menos, com outros mais. Eu particularmente no início eu levei muito prejuízo, porque eu tinha a capacidade de captar clientes, eu tinha a capacidade de fechar os serviços, mas eu não tinha a capacidade de dar conta da demanda, então eu tinha que fazer tudo com pressa. E como eu não tinha experiência para fazer rápido, eu danificava muitos aparelhos. E isso inclusive quase me levou à falência, quase me levou a desistir do ramo, porque eu trabalhava para pagar prejuízo. Para cada R$1 que entrava na assistência, eu tomava 2 de prejuízo. Isso acabou com o meu caixa. Então, em relação a faturamento, você pode esperar que você vai ter problemas no início, problemas de caixa. Você tem que estar preparado e você não pode usar o dinheiro da assistência ou o dinheiro que você fatura com os primeiros reparos para poder pagar contas pessoais, para poder se você puder, bota tudo de novo na sua assistência técnica para poder ir fazendo caixa, para você poder ter caixa, para poder suportar prejuízos e coisas assim, tá? Em relação a clientes, tá? Você vai ter todo tipo de cliente entrando na sua loja até você aprender a selecionar o que você quer. E isso, assim, é uma coisa muito normal, porque você está testando a sua clientela. Quando você chega no negócio, quando você está abrindo, você não sabe exatamente o tipo de cliente que aquela região suporta, quais são os celulares que mais tem na região, você até consegue fazer uma pesquisa demográfica para saber a renda média do local, para você poder saber se tem mais homem, mais mulher, para você poder saber aonde a maioria das pessoas daquela região trabalham. Mas quando você abre assistência, o que você vai atrair para ela vai depender do que você faz de propaganda, do formato do seu negócio, da aparência do seu negócio. Tem muitas variáveis que vão interferir no tipo de cliente que vai ser o seu cliente base. Mas até você definir o seu cliente ideal, você vai tropeçar muito em clientes picaretas. Você vai tropeçar em clientes tóxicos, que eles não são picaretas. Mas por mais que você se esforce, nunca vai estar bom para eles sempre vão estar reclamando. E o pior, você pode fazer o melhor trabalho do mundo, eles vão sair reclamando do seu negócio. Então você tem que estar preparado para barrar, às vezes de formas injustas. No início, pela minha experiência, muitas vezes de forma justa, porque você faz às vezes uma cagada no telefone do cliente e quebra uma tela, atrasa o serviço, a chegada, às vezes você não tem dinheiro para repor aquela tela, como é a questão do caixa, você atrasa aquele serviço e o cliente fica puto porque precisa do telefone para trabalhar, porque precisa do telefone, enfim. Hoje em dia celular virou bem de primeira necessidade, então é uma coisa que vocês vão ter que estar preparados para trabalhar com pressão, sob pressão, com clientes picaretas que vão levar o telefone, vão botar o telefone para carregar, vão deixar cair, vão dizer para você na sua cara que o telefone trincou carregando, que quebrou sozinho, que a tela não é original, que a tela é vagabunda, vão te ameaçar de processo. Então você também tem que ter um bom conhecimento de leis, você tem que ter uma boa ordem de serviço, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente no vídeo. Mas você vai ter clientes ótimos, clientes que vão defender a sua marca também, tá? Não é só coisa ruim. Mas esse vídeo ele é especificamente para dizer para o que você tem que estar preparado. E basicamente esse é o problema, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Isso vai acontecer e você não pode se deixar bater. Porque a partir do momento que você começar a atender 1, 2, 10, 100, 1000, 2000, você começa a entender a dinâmica dos clientes da sua região. Claro que quando você se predispõe a tentar entender, você precisa disso. Por quê?
porque você vai conseguir, a partir do entendimento do que é o melhor cliente, quais são os melhores celulares para você trabalhar, quais são os celulares que você não quer trabalhar de jeito nenhum, quais são os clientes que você não quer atender, você faz uma seleção e você começa a partir daí a atrair os clientes certos. Na minha loja hoje, eu consegui diminuir problemas na ordem de 90%, selecionando meus clientes e selecionando alguns serviços que eu não pego mais. Mas é claro que no início você não tem muita essa escolha. Você precisa fazer caixa, você precisa crescer. Eu já tenho uma carteira de clientes que me permite tomar certas atitudes que não vão prejudicar o meu negócio. E também eu já tenho uma certa experiência de administração que faz com que eu faça marketing para os clientes certos virem para a minha loja. Então, quando entra o cliente errado, a gente já sabe, meus vendedores, eles estão lá na frente, eles já têm um feeling, eles já têm um know-how para entender que determinado tipo de cliente a gente posterga prazo, a gente cria algumas dificuldades para o cliente desistir do serviço. Então, é muito importante você estar preparado de espírito, estar preparado de corpo e alma para atender o seu cliente, porque você vai ter muitos problemas com clientes. Então, isso é fundamental para você que quer iniciar um negócio e que quer prosperar nesse negócio. Habilidades de reparo. Você pode fazer o melhor curso do mundo, é igual fazer autoescola. Você não vai conseguir ser um mestre dos reparos de cara. Você vai ter muitas dificuldades técnicas no início. Então você demora vários anos para você adquirir certas habilidades que vai fazer o teu índice de prejuízo, o teu índice de danos colaterais cair substancialmente a ponto de você começar a ter bastante lucro nessa área. Então não pensa que você vai chegar, vai pegar um celular atrás do outro e consertar sem problemas, que você não vai. Eu recomendo que você veja bastante tutorial no YouTube para poder ver onde ficam os flexes, que você tome bastante cuidado, que você seja muito analítico no início. Para os meus técnicos da minha assistência técnica, eu sempre ensino para eles, eu dou 10, 12, 16 telefones que a gente tem lá que a gente não usa, que não tem interesse de vender. Eu deixo eles montados e quando chega um técnico, o treinamento deles é ficar uma semana abrindo e fechando o celular. Só abrindo e fechando. E a minha palavra de ordem com eles o calcanhar de Aquiles tela e flex. Esses dois são o calcanhar de Aquiles do técnico em celular no início. É o que dá mais prejuízo. Porque eles rompem, eles trincam e, em terceiro lugar, os componentes da placa. Então, para você que está iniciando nesse ramo, busca fazer o máximo de exercício possível, estuda o máximo possível a arquitetura do telefone que você está montando e desmontando. Veja os pontos fracos. Existem modelos, por exemplo, os iPhones que têm Face ID, que eles têm uma propensão muito grande a danificar essa peça. Então, você precisa trabalhar com todo o cuidado do mundo quando você chega nessa região. Sem contar que você tem telefones que abrem pela tela, que você tem que ter muito cuidado para o touch não parar, para você não trincar o vidro, para você não quebrar o display. Então, até você ter essas habilidades, até você conseguir diminuir, os erros nunca, veja bem, os erros nunca vão cessar. Todo mundo erra. O Ayrton Senna errava e foi um erro dele que, infelizmente, tirou a vida dele lá atrás, lá em 1994. Então, não pensa que você iniciando não vai errar e quando você tiver 10 anos de experiência você não vai errar. Você vai errar muito menos, mas vai errar. Mais uma coisa que vai minimizar o seu erro é o exercício, a prática. Pratique todos os dias. Pega, abra, fecha o celular. Entrou um modelo de celular novo na sua bancada, olha como funciona. Geralmente eu gosto de digitar no Google Disassemble. Eu vou botar aqui no vídeo aqui para vocês aqui o que como se escreve para você poder digitar no Google, porque entra em sites internacionais e esses sites eles têm bastante foco de câmera, eles mostram muito bem como funciona a arquitetura do celular, localização dos flexes e as ferramentas que eles usam para poder abrir determinados aparelhos. É muito útil para quando entra um aparelho novo na bancada que você não conhece. E no início você vai ver muito isso.
Depois de algum tempo não, depois de algum tempo, só de você pegar o tipo de aparelho e como ele abre, você já consegue já entender aonde está os flexes, consegue entender os cabos de antena, então você já consegue abrir o aparelho sem precisar fazer um pré-tutorial no YouTube. Mas hoje ainda, por exemplo, quando eu pego um aparelho de grande valor, eu vejo tutorial no YouTube para não ter a chance de cometer nenhum erro, porque um mínimo erro, um deslize, pode custar centenas ou até milhares de reais para o técnico em celulares, tá bom? Habilidades de empreendedor. Você pode até não querer, mas a partir do momento que você inicia no ramo de reparo de celulares por conta própria, que você começa a comercializar o seu serviço ou até produtos quando você vende acessórios, você é um empreendedor, queira você ou não. Você vai ter fluxo de caixa, você vai ter dinheiro entrando, você vai ter relacionamento com o cliente, você vai ter relacionamento com o fornecedor, você vai ter prestação de serviços, queira você ou não. Então, para quem está começando, tem que entender que tem que desenvolver algumas habilidades de empreendedor, porque se você não desenvolver essas habilidades, você vai estar um passo atrás do seu concorrente competente ou até mesmo selando o seu destino como um técnico em celulares mal sucedido, porque gestão é tudo quando se fala de empresa. E por mais que você não tenha um CNPJ, quando você tem esse conjunto de coisas que eu falei anteriormente, você tem praticamente uma empresa constituída. Então você tem que ter uma identidade, você tem que ter uma cultura. O que você quer ser? O cara mais barato? O cara mais rápido? O melhor? Você tem que desenvolver a cultura. Para onde você quer ir? Você quer chegar a ter uma rede de franquias? Você quer ter uma loja no centro, uma loja no shopping? Você quer ser conhecido como o rei do iPhone ou a rainha do iPhone? Você quer ter o produto com melhor qualidade? Só trabalhar com telas originais? Você precisa definir um norte, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, essa é a base, você tem uma identidade, o teu negócio tem que ter uma identidade. Se você tiver algum funcionário, você tem que ter uma cultura. O que é uma cultura? Você agir com foco na verdade, você agir com foco na transparência, você não tolerar desvios éticos. Isso tudo tem que estar inserido na cultura do teu negócio. Então é muito mais do que só consertar celular. Celular é o seu produto. Aí depois você tem os processos. Você tem um processo de ordem de serviço quando o telefone entra na sua loja. Nem sempre o telefone vai entrar, você vai pegar, abrir, trocar a tela, entregar e receber. Nem sempre. Às vezes a tela vai dar defeito, às vezes vai voltar em garantia, às vezes você não vai ter a tela, às vezes o defeito é outro. Como você vai agir quando acontecer essas situações? Aleatoriamente? Quando o cliente chegar no seu balcão, o celular está lá dentro, você nem sabe, você fica procurando em tudo que é lugar o celular do cliente, não tem uma ordem de serviço. Aí você procura em tudo que é lugar, quando você vê tem peça espalhada, peça em um lugar, peça em outro lugar. E o cliente vendo aquela desorganização, vendo o seu desespero para achar o celular dele. Não é assim que se trabalha. Isso aí é um imã oposto para poder expulsar o cliente do seu negócio e ele falar muito mal de você. Então você tem que ter processos. O celular ele tem que entrar com uma ordem de serviço que seja de papel de pão, não importa. Ele tem que entrar com uma ordem de serviço. Ele tem que ter um fluxo dentro da sua assistência. Entrou para orçamento, passou do orçamento para aprovação. Aí ele tem que estar lá na área de aprovação para você poder ligar para o cliente. Aprovou o orçamento, começa a fazer o serviço ou pede a peça. Aí ele fica guardando peça ou vai em andamento. Então você tem que ter um fluxo de trabalho dentro da sua assistência técnica. Porque se você não tiver esse fluxo, você se desorganiza. E se o seu volume de serviço aumentar, é tenebroso para o seu negócio, tenebroso para a sua reputação, e reputação é ouro. Então você tem que ter um processo de prestação de serviço, processo de serviço. Se você vende acessórios, você tem que ter um processo de vendas. Você tem que saber fazer um pedido, você tem que saber mercadoria que mais sai, mercadoria que está empatada, para você não comprar demais e queimar o seu caixa. Você tem que ter um processo de troca, você tem que ter um fluxo de caixa para você receber, para você pagar, você tem que fechar o seu caixa no final do dia. Então você também tem que ter um processo de vendas.
Você tem que ter um processo de gestão de clientes. Você tem que ter um cadastro dos seus clientes para você poder fazer remarketing com eles. Remarketing é quando você pega o telefone de um cliente e fala: opa, esqueceu da gente, estamos sentindo sua falta, ou manda uma promoção, ou manda um feliz aniversário, um feliz Natal, um post de Natal, um post que chegou de reposição de mercadoria. Então você tem que ter o remarketing, tem que ter um cadastro de clientes para você poder fazer relacionamento com esse cliente. Você tem que ter pesquisas de mercado com o seu cliente para você poder saber qual tipo de cliente que está entrando no seu negócio, se é homem, se é mulher, qual o tipo predominante, qual é o valor do serviço médio desse cliente. Então você tem que ter todo esse tipo de coisas. Além da gestão de clientes, você tem que ter marketing. Aí a gente fala marketing, né? Parece ser uma palavra assim muito top, muito rebuscada, que o cara tem que ter formação, tem que estar no escritório rodeado de pessoas. Não. Você pode muito bem pegar e fazer um marketing baseado em postagens no Facebook, no Instagram, desde que sejam organizadas. Postar no status do WhatsApp, porque você não perturba o seu cliente, não fica poluindo a timeline do seu cliente no WhatsApp. Você pode fazer anúncios no Google, para quando a pessoa buscar o serviço na sua região, a sua assistência aparecer lá, ou o seu negócio home office, que não deixa de ser uma assistência. Então você tem essas formas de marketing, elas não são caras e elas não são difíceis de fazer, qualquer um pode fazer. Você tem que ter a gestão financeira do seu negócio, saber quanto entra, quanto sai, saber o que é fluxo de caixa. Tudo isso que eu falei parece ser muito, mas não é. E não é difícil. Gestão financeira é somar 2 mais 2, 10 menos 5, 100 dividido por 4, percentual de 10, 15%. Com uma calculadora você faz isso fácil. Mas você precisa aprender para você poder se diferenciar, porque vou dizer uma coisa para você. Esse ramo ele está mudando e quem não se profissionalizar vai ficar para trás, porque a experiência do cliente hoje diz muito sobre o seu negócio. Às vezes fala mais do que a qualidade do seu serviço. Olha o McDonald's. McDonald's não tem um bom sanduíche. O sanduíche do McDonald's é feio, parece um pedaço de papel. Eu, por exemplo, quando levo meus filhos para comer lá, eu fico apavorado. Eu me arrependo. Quando eu estou sozinho com eles, eu não posso ir em outro lugar, pegar minha comida em outro lugar, porque eu tenho que olhar eles, né, filhos pequenos. Eu me arrependo, porque parece papel o negócio. É feio. E os sanduíches que tem alguma qualidade são caríssimos. Então, mas o marketing deles se sobrepõe ao produto. Coca-Cola é a mesma coisa. Coca-Cola tem gente que mata, mas é muito bom, muito gostoso. E eles têm uma marca muito grande. E a gente pode ficar aqui meia hora falando só de marcas que o marketing é superior à qualidade do produto. Então, você precisa desenvolver essas habilidades para você poder fazer a sua marca, para você poder construir a sua marca no mercado da sua região, para você poder crescer. Então, por mais que você não queira, você que está abrindo uma assistência técnica ou que tem interesse em abrir uma assistência técnica, você precisa entender esses pilares que são fundamentais para a gestão de qualquer negócio, inclusive de uma assistência técnica de celulares. Agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre requisitos técnicos, tá? Treinamento. Você precisa fazer um curso, tá? Eu não recomendo que o primeiro curso seja um curso EAD, ou seja, um curso à distância. Eu recomendo que o primeiro curso que você faça seja um curso presencial. Existem muitos cursos presenciais muito bons. Você vai precisar investir aí na ordem de uns, dependendo da região que você tiver, uns 5 mil você precisa ter para fazer um bom curso. Uns 2.500 vai custar o curso, mas aí alguns cursos não oferecem estadia, dependendo da sua distância. Se você morar na mesma cidade, é uns 2.500 mesmo que você vai gastar. Para você poder ter uma noção, para você poder ter um professor ali olhando a sua técnica, chamando a sua atenção quando você fizer uma coisa errada, para você poder fazer os exercícios ali na frente dele, para ele corrigir vícios, para ele corrigir problemas. Antes de eu iniciar na área, eu fiz um curso básico de uma semana. Eu não gastei esse dinheiro todo, mesmo porque eu não tinha. O meu curso foi R$ 1.200 e como ele foi na minha cidade e eu tinha um lugar para ficar, ou melhor, ele não foi na minha cidade, ele foi no centro do Rio de Janeiro e eu estava morando em Cabo Frio na época.
Então eu precisei viajar, mas eu tinha lugar para ficar no Rio de Janeiro, então eu não gastei com hospedagem, gastei com alimentação. Mas é isso. Você vai precisar desse curso, vai precisar fazer esse curso e você vai precisar fazer depois disso muitos exercícios baseados nesse curso. Eu recomendo que o primeiro curso seja um básico, que você não entre querendo fazer reparo de placa logo no início. Primeiro você precisa de um curso básico para te ensinar a consertar, para te ensinar a abrir, a fechar telefone, para te ensinar o básico, que é troca de conector de carga, troca de microfone, troca de slot de chip, troca simples de FPC, de flex, de tela, troca de tela. Então, o curso que você tem que aprender a princípio, na minha concepção, é esse curso. Você precisa fazer o básico e é onde tem a maior demanda de serviços, pelo menos ao público. Para lojistas a história é outra, mas é um assunto para outro vídeo. E depois, conforme você for evoluindo, você vai vendo a necessidade na sua região e você vai adquirindo os treinamentos específicos para poder atender a demanda do seu negócio. Experiência. Tá? Experiência é aquilo que eu falei anteriormente. Você vai, igual dirigir carro, você vai para o curso é autoescola. Você aprende a fazer baliza, você aprende o básico para poder começar a dirigir. Mas só o trânsito, ou seja, só o cliente entrando, te pressionando, é que vai dar a experiência necessária para você ficar bom naquilo que você está fazendo. E muito treino. Tem tempo? Treina. No início, como o volume de serviços não é grande, treina. Tá lá, não sai da bancada, não vai fazer outras coisas, não fica no celular. Fica abrindo e fechando o telefone, soltando e pegando flex, porque você vai pegar a mão. O celular é um ambiente micro, então tudo ali você tem que fazer com uma mão muito leve, você tem que ter muito cuidado, fazer de forma muito lenta. Então quando você vem novo de outras áreas, quando você não tem essa expertise, quando você não tem essa habilidade, você precisa desenvolver. E para você pegar esse feeling, só a prática e a estrutura para você montar um negócio. Para quem não quer trabalhar em home office, você vai precisar de um ponto comercial. Se você tiver condições, mesmo que tenha concorrência próxima, bota o seu negócio num ponto comercial, numa zona comercial. O que é zona comercial? Um calçadão, um lugar onde você tenha supermercado, onde você tenha loterias, bancos, que são lugares que têm um grande fluxo de pessoas. Isso facilita muito a sua vida. Nenhum grande empresário consegue prosperar através só das suas habilidades empresariais. Ele pega todos os fatores que pode existir numa cadeia de empreendedorismo e reverte esses fatores ao seu favor. Porque não adianta você ser um cara top de conhecimento e estar num ponto comercial super isolado. Você não vai gerar caixa. Você pode ter o melhor serviço do mundo que não vai entrar ninguém na sua loja para consumir. Ou para entrar você vai ter que desprender um esforço financeiro e de tempo muito grande em marketing. Para as pessoas saberem que ali tem um cara fera, tem um cara top consertando o celular. Ou você pode começar com o trabalho de formiguinha num ponto muito distante e demorar anos para conseguir ver um resultado realmente concreto no seu negócio. Então, se você puder escolher um ponto comercial, eu recomendo pontos comerciais de 30 metros. Para você, quando você expandir, você não ter que sair do seu local e ter que recomeçar tudo de novo. Eu comecei num ponto de 12 metros, comprei um terreno ao lado e fiz uma loja de esquina para mim. Porque o meu ponto comercial, depois de um tempo, ele não supria mais as necessidades do meu negócio. E muita gente, quando chegava no meu negócio, ela se decepcionava porque eu era muito bem indicado, então eu chegava lá e esperava ver uma estrutura super profissional e via uma portinha com 12 metros quadrados dividida no meio, onde eu tinha 4 metros para o laboratório e 8 metros para a área de vendas, balcão, acessórios e tudo mais. Isso estava fazendo eu perder um pouco de clientes. Então, mas depois que eu passei para esse ponto comercial, que era bem localizado o meu ponto de 12 metros, mas quando eu fiz a loja do lado, ela ficou bem de frente para o maior mercado aqui do meu bairro. Então, eu consegui trazer uma gama de clientes muito maior.
Ou seja, eu já tinha habilidade, eu já sabia trazer o cliente, eu era bom de reparo, eu sabia fazer o serviço, fazia num prazo aceitável, mas quando se tratava de ponto comercial, estava limitando o meu potencial. Então, se você puder começar num ponto comercial mais próximo possível de zonas comerciais, mais fácil vai ser para você fazer o teu nome e fazer a tua marca, mesmo que tenha concorrência, porque a demanda é muito grande. Então, se você fizer o seu trabalho direito, você vai ter a sua clientela e o concorrente vai ter a clientela dele e todo mundo vai viver bem. Equipamentos mínimos para manutenção. Eu comecei com ferro de solda amador, daquele de eletricista. Comecei com uma estação AFR. Comecei com uma fonte da Minipa, tá? E com o material básico, metal de solda da Combix, algumas ferramentas, e depois eu fui descobrindo as ferramentas que eu mais gostava de trabalhar no início. Se você for começar com solda, você tem que ter uma estação de retrabalho, você tem que ter um ferro de solda. Se você for começar apenas fazendo trocas de peças, trocas de subplaca, trocas de tela, enfim, trocas de bateria, aí você não precisa de nenhuma ferramenta de soldagem e dessoldagem. Você pode fazer o teu trabalho apenas com algumas ferramentas de remoção. Mas, como eu recomendei anteriormente, que você precisa fazer um curso para você poder ter uma gama de serviços maior para você oferecer para o seu cliente e passar um profissionalismo maior, eu recomendo que você comece minimamente com esses equipamentos, mais os equipamentos de extração, kit de chaves, isso é básico, kit de chaves, essas coisas assim. Eu também conheci com uma banheira de ultrassom, que eu quase nunca usei. E equipamentos mínimos para atendimento ao cliente. Eu comecei com um computador, uma impressora, eu imprimi a ordem de serviço, eu já tinha um programa de ordem de serviço, eu comecei com o SH Oficina, gratuito, e eu imprimi a ordem de serviço com ele, eu sempre fui do meio de sistema, eu trabalhei 10 anos com gestão de processos, gestão de controle de qualidade, então eu sempre já tive a cabeça voltada para sistemas de gestão. Então eu já comecei com ordem de serviço certinho. Mas se você não tem recurso para começar com um computador, você pode mandar uma gráfica fazer. Tem vários modelos de ordem de serviço na internet. Você pode pegar uma gráfica, mandar a gráfica fazer e preencher manual no início. É importante você ter uma ordem de serviço porque a partir daí você começa a passar alguma noção de profissionalismo para o seu cliente, resguarda o seu cliente e se resguarda também. Porque nessa ordem de serviço tem que ter os termos de serviço. E esse é o mínimo, você ter os termos de serviço. Você pode perguntar nos grupos quais são os termos mais usados. E eu desejo toda sorte para quem está começando agora. Tá? O nosso ramo ele precisa de profissionais sérios, ele precisa de profissionais comprometidos com a ética, com a verdade e profissionais comprometidos com gestão, que façam o negócio crescer de uma forma profissional e não de uma forma amadora como muitos estão fazendo por aí. Quando você faz o seu negócio crescer de uma forma profissional, você contribui para o seu negócio, contribui para o seu crescimento e contribui para o crescimento do negócio no país. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha com um colega. Se vocês conhecem, estão assistindo esse vídeo e conhecem alguém que quer abrir uma assistência técnica, que está interessado no ramo, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Se você estiver me vendo pelo Instagram ou pelo Facebook, passa a me seguir, porque eu tenho muitos vídeos parecidos com esse. E a minha intenção é sempre colaborar com meus amigos de bancada para a gente fazer aí um ramo mais próspero, um ramo com mais credibilidade aí para o nosso cliente, tá bom? Um abraço e até a próxima.